Thank you so much, Esther. Our next speaker, Aline Cabarici, will talk about how we can include individuals on the spectrum with greater understanding and empathy. So please welcome her to the stage. Boa noite. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o autismo, o transtorno do espectro do autismo, também conhecido como a sigla TEA. Eu sou a Aline Cabarici, eu sou fonoaudióloga, sou psicomotricista e psicopedagoga. Meu mestrado foi na área da educação. Eu sou cofundadora do Instituto Priority e atualmente eu sou diretora clínica de 2 unidades, Copacabana e Barra da Tijuca. Quando eu pensei em fazer essa palestra, eu queria trazê-la bem leve e que vocês pudessem entender com vários exemplos o que é uma pessoa dentro do espectro do autismo. Então, eu busquei filmes, séries e até personagens de histórias infantis para ilustrar para vocês alguns sintomas e algumas características de pessoas com esse transtorno. Primeiro que eu trouxe para vocês é um curta, que tem uns 5 minutos, chama-se Float. E ele não fala especificamente de uma criança com autismo. Ele fala de um menino diferente, um menino que voava. E quando o pai percebe essa habilidade dele, também percebe que as outras pessoas se assustam e se afastam dele e do menino. E muitas famílias de crianças com autismo se identificaram com esse curta por conta do estigma e da rejeição que eles sofrem. Um outro personagem que eu trouxe é o André, é um personagem da Turma da Mônica. Ele é um menino autista que o Maurício de Souza colocou nos seus gibis e ele apresenta várias características do sintoma do autismo na primeira infância. Dificuldade de comunicação, falta de linguagem verbal e não verbal, tendência a se isolar, movimentos estereotipados. E a turminha da Mônica, então, vai apresentando esses sintomas e aprendendo também a incluir o André nas suas brincadeiras. O outro personagem que eu trouxe para vocês é do filme Fitas. Também é bem curtinho, mas ele fala muito sobre uma menina com autismo nível 3 de suporte, que a gente chama, que não desenvolveu a linguagem verbal. E ela, durante o episódio, ela tem crises de comportamento, ela é agressiva, ela tem muitas estereotipias e também é uma forma da gente poder entender as dificuldades de comunicação das pessoas que têm um autismo no nível 3 de suporte. É aquele que apresenta muitas dificuldades de comunicação, que apresenta dificuldades cognitivas e que necessita de muito suporte. O Manual de Doenças, o DSM-5, divide nível 3 de suporte, como o dessa menina, o nível 2 de suporte, que é aqueles que precisam de menos ajustes e menos ajuda no dia a dia, e o nível 1 de suporte, que são aqueles quadros mais leves das pessoas que precisam de pouco suporte no seu dia a dia. Tem uma série também chamada Atypical, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas também é muito interessante porque fala de um menino que está dentro da escola e aí toda a sua dificuldade social também retratada por uma questão de estigma, de dificuldade na compreensão da linguagem. Ele é um menino que tem hiperfocos em pinguins, então isso é muito estranho também para os amigos. Tem dificuldade de compreender figuras de linguagem, metáfora, então o relacionamento dele social fica também prejudicado. Tem uma hipersensibilidade ao barulho, então a escola se movimenta para fazer uma festa onde todos tinham que usar um fone. Então é uma forma bastante leve, mas bastante verdadeira de se falar sobre o transtorno. Essa é uma outra série que fala de uma advogada extraordinária. E aí eu venho trazer um outro conceito, que é o conceito de masking, que é o mascaramento que a gente fala, né, no português. Quando aquele autista de nível 1 de suporte, com cognitivo preservado, que tem muitas habilidades de memória, habilidades de raciocínio lógico, eles começam a mascarar os seus próprios sintomas. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente.
Mas esse mascaramento, apesar de mostrar para a gente que são pessoas capazes de perceber o ambiente, de se perceber e se colocar de forma, né, mais adaptada ao ambiente social, eles também sofrem muito, porque essa sobrecarga no tomar conta das suas próprias ações, da sua própria linguagem, prestar mais atenção a alguma coisa ou outra, acabam trazendo muita desregulação. Então, muitos deles convivem muito bem entre nós, mas chegam em casa tão sobrecarregados que podem apresentar crises de comportamento, crises de agressividade, aumento de movimentos estereotipados. The Good Doctor é uma outra série que é mais conhecida, que fala também sobre a inclusão de uma pessoa com autismo no mercado de trabalho. O potencial dele e da advogada, né, da série anterior, é muito grande na parte cognitiva, na parte de memória, na parte de raciocínio, e isso destaca eles profissionalmente. Mas as dificuldades sociais são muito evidentes. E isso ajuda também a gente a entender aquelas pessoas que estão dentro do espectro. Um outro filme também é o Forrest Gump, que muitos falam que ele não tem autismo, mas, na verdade, ele apresenta algumas características do espectro do autismo. Ele tem um QI abaixo da média, mas com muitas outras habilidades. E ele também tem uma forma diferente de demonstrar os seus sentimentos. É um filme muito interessante, também é clássico e encanta muitas pessoas. Um outro filme também que a gente fala muito é Rain Man, né? Eu acho que esse é o mais clássico também, porque fala de um autista que estava institucionalizado, seu irmão o descobre depois de mais velho, e também é um autista que tem um QI abaixo da média, mas com muitas habilidades no raciocínio lógico-matemático, na memória. Então, é um filme bastante interessante que fala do autismo nível 3 de suporte. Essa é uma outra série, chama-se Amor no Espectro, e é dirigida de uma forma diferente, porque são várias histórias mostrando como que essas pessoas, dentro do espectro do autismo, que têm uma forma um pouco diferente de ver as situações, elas buscam se relacionar, elas buscam seus parceiros e seus companheiros. Quando a gente vai explicar o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as características do autismo, elas têm que estar presentes desde antes de 3 anos de idade. Então, quando existe um diagnóstico tardio, quando existe um diagnóstico feito na adolescência ou na idade adulta, o médico precisa fazer uma retrospectiva do desenvolvimento para que possa ele identificar essas características também antes dos 3 anos de idade. E a dificuldade das pessoas está em volta da percepção do ambiente, da dificuldade de compreensão de uma linguagem mais abstrata, das figuras de linguagem, da metáfora, principalmente desses que são diagnosticados mais velhos, que têm um cognitivo preservado. A teoria da mente é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e pensar que o outro pensa coisas diferentes das que você pensa, porque ele viveu, sentiu e percebe coisas diferentes. As pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo têm dificuldade de aceitar que o outro pensa diferente. E, por isso, eles são mais inflexíveis, mais cheios de regras, mais cheios de rotina. Mas será que o autismo é uma coisa muito moderna, está na atualidade, todo mundo agora é autista? Não. Na série The Chosen, a gente pode observar que Mateus tem muitas características do espectro do autismo. Foi muito interessante quando eu pude ver a série, porque ela retrata realmente uma pessoa com habilidades da matemática, mas com muita dificuldade social. E ele também é excluído dentro do meio dos discípulos, porque ele tem um comportamento diferente. Ele vê e age de forma diferente das outras pessoas. Eu deixei esse por último, que é o filme da Temple Grandin. Ela nasceu em 1947 e foi falar com pouco mais de 4 anos. E o filme retrata a história dela. Ela está viva hoje em dia e eu, há poucas semanas, tive a oportunidade de participar de um congresso onde ela falou sobre o seu autismo, sobre a sua vida atual.
Ela sempre se interessou por animais, tinha uma forma muito peculiar de se relacionar com os animais, e ela fez uma modificação muito grande, tanto no trato dos animais na fazenda, como nos abatedouros. Ela vem mostrando para o mundo que a gente pode agir também com os animais de forma diferente. Então, ela hoje em dia dá palestras, hoje em dia ela trabalha e dá muitos cursos por conta dessa trajetória de vida dela. Ela fez psicologia, ela fez zootecnia e tem, até hoje, uma pessoa que está sempre ao redor dela, que ajuda ela nos momentos de dificuldade, mas, com certeza, é uma autista que se desenvolveu e tem um nível 1 de suporte. Mas é verdade, o autismo vem crescendo de forma exponencial. A cada ano que se fazem as pesquisas, ele vem aumentando, a ponto da última pesquisa, em 2023, apontar 1 a cada 36 crianças com 8 anos de idade nos Estados Unidos tem o diagnóstico de autismo. É um transtorno multifatorial, né? Ele tem uma base genética, mas hoje existem muitas pesquisas de por que o autismo vem crescendo. Então, tentam ligar a alimentação, a medicamentos, a toxicidade do ambiente, mas ainda são pesquisas, nada comprovado cientificamente. O que a gente sabe é que ele é um transtorno genético. Mas se tem tantas pessoas com autismo, cadê eles? Será que vocês agora, entendendo um pouquinho o que é um autista, nível 1 de suporte, aquele que não tem uma dificuldade cognitiva, pelo contrário, muitas vezes muito inteligente na matemática, ou na história, ou nas ciências, aquele que se destaca em muitas matérias, mas tem uma dificuldade social, se isola, tem dificuldade em lidar com as mudanças, com as negativas do ambiente. Será que a gente descobre onde eles estão? Aqueles moderados que precisam de mais suporte, já é mais fácil a gente identificar. Muitos deles têm o cognitivo preservado, mas alguns têm muitas dificuldades e acaba ficando muito evidente. O nível 3 de suporte é mais fácil a gente identificar, porque são aquelas crianças ou aqueles adolescentes que ou não desenvolveram a linguagem verbal, têm dificuldade de comunicação, podem estar usando um tablet para se comunicar, então você pode ver isso numa loja, num restaurante. Mas e esses que são leves? E esses que a característica passa ali para uma pessoa estranha, esquisita? Né? A gente tem aquele ali, ele tem algo que eu não conheço. Será que a gente consegue identificar na nossa família, na nossa escola, no nosso ambiente? O problema é que eles sofrem muito bullying. E é isso que a gente tem que tomar conta. Por quê? Porque eles são diferentes na forma de agir, na forma de pensar, e isso faz com que eles sofram muitas críticas, muita exclusão. Mas o bullying não é só o momento onde se faz a chacota, onde se implica, onde se bate. Bullying não é isso. Porque, às vezes, alguém brinca e mexe com você e você não desenvolve, não se percebe aquilo como bullying. Bullying é muito mais do que pontualmente atitudes como essa. O bullying é aquele sentimento que é despertado no outro por uma ação que um terceiro fez. Aqueles pensamentos que ficam ali naquela mente, eles trazem sentimentos e emoções que às vezes são incontroláveis e muitas vezes acabam em tragédia. Também é verdade que as pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas têm mais probabilidade de desenvolver alguns transtornos, algumas comorbidades que a gente chama. Então, 42% das crianças com TEA apresentam transtornos de ansiedade, 12% com transtorno de conduta, 8% com transtornos de humor e outras comorbidades também, como déficit de atenção, como hiperatividade, também são encontradas nas pessoas com transtorno do espectro do autismo.
E é muito fácil, o Sérgio Cortella fala, né, uma frase muito interessante, que é muito fácil a gente dizer assim, eu fiz aquela brincadeira, mas o outro é que tem problema, ele é que não entendeu, ele é que tem problema, que fica aí pensando as coisas. Tanto das coisas boas como das coisas ruins, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que a gente faz. Então, é preciso entender para a gente poder incluir e também acolher. Desculpa.